Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, meus amores, boa noite para quem ainda não dei, né? Essa aula, na verdade, ela já é considerada a aula 2 dentro do nosso combo, já que tivemos a aula 1 referente à Constituição Federal, ao entendimento da saúde dentro da Constituição Federal, certo? E aí, a proposta é a gente trabalhar a legislação básica em saúde, que está sendo cobrado lá no item 5 do edital de vocês, da pauta de noções de legislação. Ela está sendo cobrada de uma forma mais subjetiva, né? E hoje a gente vai tratar, e começar a tratar, na verdade, da Lei Orgânica da Saúde, Lei número 8.080 de 90, tá? Eu preferi dividir em duas partes, porque é uma legislação extensa, né? É uma legislação grande para a gente poder aí trabalhar praticamente artigo por artigo, compreender toda essa questão. Seja bem-vindo, Márcio. Compreender toda essa completude do que é, né, a organização em saúde. Quando a gente fala de lei orgânica, entende-se também essa palavra neste contexto de legislação é sinônimo de organização, tá? Então, passado o entendimento de direito fundamental básico estabelecido lá na Constituição Federal, lá na aula anterior eu falo desse processo de redemocratização do país, garantias dos direitos, né, dos movimentos que chegou a culminar na nossa Constituição, nasce então a saúde, né, como uma grande área aí de seguridade social e que teve essa primeira legislação pautada para trabalhar a organização. Então, aqui a gente tem que pensar primeiramente no contexto histórico. Quando ela foi promulgada, a gente ainda não tinha a observância que a gente tem hoje dos equipamentos, de como se faz a saúde. Então, era uma teoria, era um arcabouço antecipado da concretização que a gente consegue visualizar hoje, certo? Como ela é muito grande, então eu achei interessante fazer esse projeto aqui dividido em duas partes, para a gente também já começar a ver questões, né? E se tratando de uma área que, na verdade, vai ser cobrada de forma subjetiva, de forma preliminar e em outras vertentes, em outros conteúdos, então, você entendeu a legislação, você entendeu aí, digamos que 40%, já 50% da sua prova, né? Logicamente, é uma estratégia. O ideal mesmo, né, já falando aqui comigo como concurseira, é estudar por meio de resolução de questões, certo? Isso é o melhor. E aí, inclusive, vocês aproveitam aquele material que eu já mandei para vocês, né? Tem questões lá gerais sobre saúde pública, sobre o SUS, sobre os princípios, mas lógico que tem alguns conceitos, alguns fundamentos que quando a gente começa a ver a teoria, a gente começa a ver que ele versa sobre vários conteúdos, né, que ajuda a gente fortalecer e ampliar essa memorização, certo? Então, possa ser que fique um pouquinho extensa hoje, né? Não necessariamente vocês precisam estudar todo o edital que eu estou querendo dizer dessa forma, porque fica cansativo, às vezes não é proveitoso. Mas neste caso aqui, eu estou fazendo uma aposta e vai valer a pena, porque quando a gente entende a base, a gente entende todo o resto, certo? Então, essa é a ideia, tá bom? Para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Raíssa, eu tenho uma formação em bacharelado em Ciências Biológicas na UFBA. A UFBA daqui é o Instituto Multidisciplinar em Saúde, então a minha formação foi voltada para educação em saúde, né? Fiz também uma especialização em gestão em saúde e atualmente eu estou na educação, né? Fiz uma licenciatura em educação profissional, mas fui para a educação básica. Então, por isso que eu gosto de mexer com esses projetos, porque, na verdade, meu público-alvo são vocês mesmos, né? Com essa busca por uma ascensão profissional melhor. Mas, tirando aqui a questão de apresentações, que eu não sou muito fã, a gente vai seguir agora, tá bom? Vamos lá. Me confirme se vai passando os slides aí, tá? O material. Então, gente, como eu falei, pensando no contexto histórico, tá? A Lei 8.080 de 90, ela é uma normativa, é uma legislação muito forte, que significa que dentro da área da saúde ela é maior, vindo somente após aí a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, né?
hierarquia maior que a gente tem dentro do processo de legislação, certo? E essa lei orgânica, então, ela vem disciplinar o funcionamento, né? E logo no início ela fala que ela vem dispor sobre as condições da promoção, proteção e recuperação da saúde. Essas três palavrinhas-chave aí, especialmente a palavrinha proteção, ela é imprescindível para a gente poder compreender a questão da saúde como direito fundamental, certo? Ou seja, a gente entende que essa questão de garantia do direito, né, de proteger esse direito para o cidadão brasileiro, ela vem aí desde a Constituição Federal. E esse entendimento de que a proteção ela deve ser a primeira condição é proteger quem? O cidadão. Proteger contra os agravos, contra as doenças. E aí é imprescindível manter essas condições. Então, a lei orgânica ela vem dispor sobre as condições imprescindíveis de garantir a saúde como um todo. Promoção, proteção e recuperação, tá? Promoção vem da questão mesmo de promover saúde, proteção no sentido de proteger o direito fundamental garantido na Constituição Federal e recuperação, obviamente, os processos de assistência ou outros que vêm aí a fazer o cuidado ser efetivo. Então, vamos lá. Se tiver alguma dúvida, tá? Pode me parar, a gente vai conversando aí. Este esquema aqui é só para facilitar, tá lá no material de vocês que eu vou disponibilizar, que eu falei, né? Então, a lei orgânica, nesse caso de legislação, vocês já podem associar aí a organização, sem medo de ser feliz, tá? Dispõe sobre a organização e funcionamento do serviço de saúde. Quais serviços esses? Todos eles, desde a assistência, desde as vigilâncias, desde a terapêutica também, tá? Então, quando a gente fala de saúde, dentro do contexto da lei orgânica, a gente está falando de uma organização e funcionamento dessa grande área, visando promover, proteger e recuperá-la. Até aqui tá tranquilo? Tá conseguindo acompanhar aí? Tá só um sinalzinho para poder eu seguir tranquilo aqui. Aqui para mim tá tranquilo. Ótimo. Então vamos lá. Eu fiz aqui um paralelo do que tem nessa lei orgânica, né? Muitas vezes a gente não leu ainda na íntegra, não sabe o que pauta, e é importante a gente conhecer o que é o documento antes de estudá-lo, antes de ler de fato, de ver o que tem de conteúdo, tá? É composta basicamente por 2 títulos. Toda legislação ela tem ou títulos, dentro de títulos usualmente ela tem capítulos, tá? Normalmente dentro de capítulos vão ter seções, e dentro dessas seções, ou não, nem todas têm, estou falando de uma forma geral aqui, às vezes tem os artigos, né? Ou às vezes tem os artigos já dentro dos títulos, não depende muito da área do direito. No caso da saúde aqui, dessa lei orgânica, ela é composta por 2 títulos, cujo título 1 tem as disposições preliminares, que é uma espécie de introdução do documento, e que neste título já tem de cara 3 artigos, tá? Seguindo aí, nós temos o título 2, que trata sobre o nosso grandioso SUS, Sistema Único de Saúde, que é a parte que talvez a gente precisa mais se ater, mais se preocupar, que de fato, sim, não no sentido de decorar, né, mas de aprender aí o maior número de conceitos, de compreensão a respeito do título 2 do SUS, certo? Dentro desse título 2, que fala do SUS, nós temos aí basicamente 3 capítulos, sendo que esses capítulos eles estão distribuídos em grau de importância temática, ou seja, cada capítulo tem um tema, tá? Também tem as disposições preliminares dentro do capítulo 1, dentro do título 2, que fala do Sistema Único. Então, é uma introdução do que é o SUS, eu vou chegar lá a apontar algumas coisas para vocês. Vem os objetivos e atribuições do SUS, princípios e diretrizes, já deixei destacado aí, imprescindível a gente saber, a gente conseguir aprender esses conceitos, lembrar quais são. Organização, direção e gestão, competências e atribuições, e os subsistemas, né? Subsistemas esses que basicamente se traduz aí na atenção à saúde indígena, atendimento à internação domiciliar
e subsistema de acompanhamento durante o trabalho. Opa, ficou escrito errado. Trabalho e parto e o pós-parto imediato, certo? Além disso, nós temos o título 3, que trata dos serviços privados de assistência à saúde. Este eu deixei riscadinho aqui, porque a gente vai ver na aula 2, tá? Porque a gente dividiu a legislação para não ficar tão pesado hoje, ela é muito extensa, certo? Mas temos 3 títulos. Eu sei que isso aqui parece chato, mas faz parte. É importante a gente ter esse momento aqui, quando a gente começa do zero, digamos assim. E a ideia é para quem está começando também, ou relembrando do zero, tá? Dentre os serviços privados de assistência à saúde, que é o que, na verdade, a gente vai aprofundar na próxima aula, tá? Nós temos aí ainda a questão do funcionamento, a participação complementar da iniciativa privada, né, do setor privado, os recursos humanos. Seguidamente, como a gente está falando dos documentos, a gente ainda tem o título 5, que observa-se o funcionamento da saúde. Tem ainda dentro desse título os capítulos relacionados a recurso, gestão financeira, planejamento e orçamento e disposições finais. Ou seja, é um documento que tem uma redação completa, sempre ele serve para realmente regular esse processo da organização da saúde pública no país, né? É um documento hoje, naquela época, 90, visando organizar, interiorizar, regionalizar e adentrar país afora aí, garantindo dentro da Constituição Federal o direito ao acesso à saúde. Hoje, a gente já o observa como um documento consultivo, né? Dentro das 3 esferas de governo aí, e dentro desde a condição de usuário, a profissional de saúde ou a estudante, certo? Totaliza-se na redação 55 artigos dentro da lei, tá? Claro que alguns a gente vai aprofundar mais, outros nem tanto, mas a ideia é eu passar aqui item a item com vocês, tá bom? Até aqui tá tranquilo? Até aqui vocês estão conseguindo compreender? Vamos lá. Logo na disposição preliminar, ou seja, na parte introdutória do documento, no artigo 1º, tem colocando, né? Então, alguns eu vou ler, outros nem tanto. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, executados isolado ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. O que está acontecendo aqui? O que ele quer dizer nesse artigo 1º? Basicamente, você precisa entender que regula as ações no todo o território nacional. Todo o território nacional tem que ter uma unicidade com relação aos serviços de saúde, né, as ações do serviço de saúde no país, porque a gente está dentro de uma república federativa que tem uma Constituição aí, que é um documento único que dá base para todo mundo agir da mesma forma, né, da mesma forma no sentido de legislação, certo? Então, esse artigo 1º é muito tranquilo, ele vem falar sobre isso, sobre a unicidade de ações e serviços que a área da saúde tem que ter, ou qualquer outra legislação, né, pautada numa política pública baseada no entendimento da unicidade. Bom, deixa eu ver se foi. Seguindo, no artigo 2º, então, nós temos que a saúde é um direito fundamental, tá? Devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Basicamente, esse artigo vem confirmar o que a gente viu na Constituição, o que está previsto lá no artigo 196 da seção 2, que trabalha só a área de saúde. A Constituição vem colocando isso, né? E ela, então, pauta que é um dever do Estado fazer esse provimento das condições indispensáveis ou imprescindíveis da sua realização. Que condições são essas? As próprias disposições preliminares que a gente viu, tá? Promoção da saúde, recuperação da saúde, tá? E promoção, né? Prevenção. A gente viu aqui, ó, vou voltar para vocês. Promoção, proteção e recuperação, certo? Perdão. Então, esses aqui já é a pauta do artigo 196, que quando ele coloca... Deixa eu ver se passa.
Quando ele coloca que no artigo 2º faz uma referência do dever do Estado, ele está querendo dizer que é dever do Estado fazer esse provimento das condições imprescindíveis ou indispensáveis para a realização da saúde no país, tá? Que condições são essas? As próprias condições, disposições que a lei vem trazendo aí como processos para regular, para organizar, né, já que se trata da lei orgânica, a saúde, certo? É interessante aqui nós compreendermos que o dever do Estado que eu me refiro aqui, Estado brasileiro, tá? Ele é primariamente no sentido de regulação, de organização financeira, né? Organização política, econômica, né? Social. Claro que não se resume a isso, certo? E esse processo aí de formular, no caso, a política pública, visa a redução de doenças e também outros agravos. Eu até comento isso na aula anterior, né? Que a saúde ela não se resume apenas à ausência de doenças, eu acho que vocês já ouviram muito esse conceito, mas sim a algo muito maior, muito mais complexo. Então, quando a gente fala agravos, a gente está falando de outras atribuições que interferem no campo da saúde, certo? De forma que toda essa formulação, essa organização tem aí condições políticas, econômicas, né? Ou pelo menos deveria ter, mas quando a gente fala de legislação, a gente tem que pensar no que é ideal, não pense nos problemas que a gente vê na vida real. Para passar na prova tem que ser assim. Então, ela visa o quê? Estabelecer uma ideia de algo universal, algo igualitário, algo que todo mundo vai ter acesso na mesma proporção, independente de onde está dentro do território, certo? Inclusive, esse acesso universal e igualitário hoje, depois vai se transformar aí nos princípios, né? A gente vai chegar lá. É mais interessante ainda compreender que não é só dever do Estado promover saúde, proteger a saúde ou recuperar a saúde, tá? Ele coloca lá claramente no parágrafo relacionado a esse artigo 2º que é dever também das pessoas de forma geral, da família, das empresas, da sociedade como um todo, prover as condições de saúde a outras pessoas, a outrem, né? Então, ele deixa claro aí, de forma que, digamos que de forma subjetiva, ele tenta se eximir da responsabilidade única, né? Opa, não é só eu que tenho que cuidar da saúde, não, é um dever de todos, certo? E eu tô falando isso porque eu já vi questões também relacionadas a essa pergunta, né? Se é só o Estado que tem que prover saúde. Mas não, é responsabilidade também da família, da sociedade, das empresas e por aí vai. Até aqui tá tranquilo? Se vocês tiverem dúvida, vocês me param, porque eu disparo falando, e aí já era, né? Mas enfim, tá um pouquinho, como eu falei, carregada hoje, a próxima, mas a última vai ser bem tranquila. E vai valer a pena. Sei que vocês vão, no final da conta, quando for estudar outras coisas, vão lembrar. Certo? Posso seguir? Sim. O que acontece? No artigo 3º, então, depois desse entendimento da saúde como um contexto de ser tratada por todos, de forma a promover, proteger e recuperar, né? A própria questão de que a saúde tem seus agravos também, gera aí o que a gente chama de fatores determinantes e condicionantes, né? Então, dentro do artigo 3º, ele vem falando que a saúde ele tem esses fatores esses que podem ser observados a partir da questão da alimentação, da moradia, do saneamento básico, transporte, meio ambiente, enfim, todas as outras condicionantes e situações, circunstâncias da vida que interferem no bem-estar social. Aí ele está falando de forma coletiva, né? Aliás, ele está falando de forma individual, mas principalmente no âmbito da saúde coletiva, certo? E aí, lá também tem colocado que os níveis de saúde de uma população que tem esse modelo, por exemplo, como a gente tem aqui o SUS,
ele é observado, ele é expresso através da organização social e econômica. Então, se eu tenho uma boa organização, né, se eu tenho um nível de saúde elevado, eu vou ter uma boa organização social. Na prática, a gente sabe que isso notavelmente não acontece, tá? Mas sempre se atente ao que é ideal, ao que a legislação tem pautado. E é aí que acontece, esse artigo expressa as áreas de interferência que atua de forma direta ou não em relação ao campo da saúde, certo? Demonstrando que a organização socioeconômica de uma nação, ela é dependente, sim, desse direito fundamental e dessa área, digamos assim, né? Este artigo possui um parágrafo único, tá? Foi erro de português, gente, releva. Erro de digitação na correria. Possui um parágrafo único, em que lembra que a saúde se destina, além dos fatores supracitados, a garantir às pessoas e à coletividade as condições de bem-estar físico, mental e social. Então, aquela referência que eu falei que a saúde não é apenas a ausência de doenças, tá? Sei que essa parte está um pouquinho sobrecarregada, mas calma lá. A gente já vai descansar. A gente já vai dar uma pausa daqui a pouco. Depois de anunciar essas questões aí, até o artigo 3º, a gente chega no título 2, tá? Então, o título 1, ele tem já de cara 3 artigos, que fala exatamente logo do que seria saúde, é como se ele estivesse descrevendo o que é saúde, o que o Brasil compreendeu no momento da redação da Carta Magna dessa legislação. O que é saúde, como ela deve ser regulada, né? Fatores que influenciam. Então, ela faz uma contextualização, mas uma contextualização já assertiva para chegar ao planejar o Sistema Único de Saúde, certo? Por quê? Nasce aqui, a partir do título 2, digamos assim, nasce o nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, né? Então, lá no artigo 4º, ele vem colocando o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde, ou chamado SUS, né? Então, entende-se que houve aqui o nascimento do sistema. Calma lá, nascimento de que forma, Pro? Um nascimento, na verdade, um surgimento embrionário. Ainda não, ele não estava concretizado. Nessa época que a gente não via o SUS, a gente não usufruía dos serviços do SUS, né? Então, surge o embrião chamado SUS aqui, um sistema organizado que mostra que as ações e os serviços devem ser prestados de forma única no sentido organizativo, tá? E aí, esse conjunto ainda não estava concretizado. Se configura num vislumbre de prestação da saúde no país de forma constituída e fornecida, ou seja, a ideia do ideal que já se queria naquela época, né? Pelo Estado, incluindo ainda a pesquisa e produção de insumos, medicamentos e por aí vai. Se preciso for também participação da iniciativa privada, e isso tudo está disposto lá na Constituição Federal, que pauta essa assistência também da saúde à iniciativa privada. Isso aqui tudo está bem clarificado na aula anterior, né? Que é essa que eu falei para vocês, que eu deixei aberta. Foi um processo de captação, né? Mas que faz parte desse combo aqui de vocês. Então, é bom dar uma voltada lá, quem não assistiu ainda, porque eu especifico bem essa questão da Constituição Federal lá do SUS enquanto embrião, certo? Enquanto algo que estava sendo gestado ainda nesse contexto aqui histórico, né? Nesse recorte histórico, nessa linha do tempo. Até aqui tá de boa? Não desespera, não. A gente só tem 24 minutos de aula, daqui a pouco acaba. Posso seguir? Só sinaliza, assim, não precisa falar não, às vezes só um legalzinho aí já ajuda, tá? Só pra saber se tá tudo bem com vocês, se vocês estão... O objetivo é que vocês entendam, gente. Tá? Se vocês não estiver entendendo, não faz sentido. Não sei se tem Márcio também, né, Andressa? Andressa sinalizou.
Qualquer coisa pode me chamar aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, seguindo, então, nesse título 2, nós temos aí. É muito importante compreender os objetivos do SUS, tá? Quando a gente compreende esse contexto e a gente vê os objetivos do SUS, a gente vê os princípios e diretrizes, gente, sem dúvida nenhuma, tá? A gente consegue dar uma clarificada sobre saúde pública e sobre SUS. Então, outras questões que não relacionadas à lei orgânica, logicamente, a gente vai ter uma ampliação maior de acertar, né? Isso não quer dizer que você vai acertar todas também, mas você já consegue, por eliminatória, tirar aí algumas alternativas que não faz sentido nenhum, que você já conhecendo, você já vê que não faz sentido nenhum com a questão do SUS, com a questão do direito fundamental, né, com a questão desse princípio. Enfim, então, quando a gente fala dos objetivos, ele está pautado lá no artigo 5º. Eu preciso decorar tudo isso? Eu acho que não necessariamente, eu não gosto de decoreba. Claro que algumas coisas não tem para onde fugir, a gente precisa decorar mesmo, né? E aí eu vou sinalizando vocês quando for algo assim, olha, isso aqui tem que decorar, igual na aula anterior. Artigo 196 é o artigo que pauta o primeiro item lá relacionado ao dever do Estado. Aí não tem jeito, vocês têm que decorar. Mas nem todos os artigos é preciso decorar. A ideia é entender o contexto, certo? O que acontece aqui? O objetivo do SUS está lá no artigo 5º. Intenciona-se nessa área identificar e divulgar os fatores condicionantes, formular a política de saúde e prover assistência e atividades preventivas. Já no artigo 6º, a gente tem um infógrafo que eu vou passar aqui para vocês daqui a pouco, tá? Já no material que eu vou entregar para vocês assim que possível. Ocorre a inclusão do campo de atuação do SUS, né? Nas execuções voltadas, por exemplo, para as vigilâncias. Tá? Então, assim, o SUS ele não é só assistência. O SUS ele tem uma outra vertente de atuação, de execução, dentro desse processo organizativo, né? A regulação, que envolve aí também a promoção, não somente a recuperação, né? Digamos assim, que a assistência é muito voltada para a recuperação hoje. Mas envolve a promoção e a proteção, principalmente a proteção. Tá? Então, as questões, inclusive, elas vêm muito voltadas por questões gerais de saúde pública. Usualmente, ela vem muito voltada para esse sentido da proteção. Por isso que eu falei que a proteção é importante. Porque a vigilância, por exemplo, ela está dentro desse âmbito aí da proteção, e da promoção e da proteção, né? Em saúde. Proteção no sentido de direito fundamental, de garantir que a regulação, que a organização aconteça. Certo? Eu vou tirar rapidinho essa questão da tela aqui. Só vou trocar que eu quero apresentar outra coisa para vocês, mas é rapidinho, tá? Porque é um infógrafo, tá no material de vocês já, mas ele é muito grande, ele não cabia no material, no slide, aí eu troquei. Deixa eu só abrir aqui. A pessoa é tonta e esqueceu de deixar aberto antes. Mas enfim. Só para vocês verem um esquema do que eu tô falando. Acho que é aqui. Abriu, gente. Só um minutinho que eu já mostro, tá bom? Ai, computador, você tem que me ajudar. Você não pode estragar a situação. Mas, basicamente, é falando sobre a questão relacionada aí a execuções e ações do SUS, tá? Então, nós vamos entender o que é o SUS. Eu vou deixar aqui, não vai ficar completo, mas eu vou compartilhar com vocês. Não ficou legal, não. Não ficou perfeito, não. Mas, enfim. Tá? Aqui já é o material de vocês, tá, gente? A gente está terminando de concluir. Então, se vocês observarem aqui, tem um esquema. Eu já estou induzindo também que vocês venham a ler depois, tá? Este esquema, ele vem mostrar aí a importância do SUS no âmbito dessas execuções. Então, esse artigo 5º, ele vem exatamente trabalhar sobre essa questão, né? O artigo 5º e o 6º.
sobre como que é a inclusão de atuação do SUS. Então, isso aqui, ele resume a atuação do SUS, tá? Logicamente, a gente vai pensar logo na assistência, e para vocês é muito óbvio, enquanto técnicos de enfermagem, né? Pensar nesse processo do cuidado logo de cara. Mas aí a gente tem, dentro das execuções das ações, a gente tem, por exemplo, as 3 vigilâncias. Quem são elas? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância em saúde do trabalhador. Nós temos a assistência terapêutica, que hoje tem, inclusive, fortemente a assistência farmacêutica junto, né? Aí, dentro ainda dessa atribuição, dessa inclusão das ações do SUS, nós temos também, por exemplo, a ordenação do RH, nós temos a vigilância nutricional, né? Nós temos a formulação de uma política e participação na produção de bens de consumo, de insumos biológicos. A gente viveu isso muito na pandemia, né? A fiscalização e inspeção para o consumo, desenvolvimento científico tecnológico, a própria política de sangue e hemoderivados e por aí vai, tá? Então, é só para vocês não esquecerem que o SUS, ele não se resume à assistência. E isso é muito cobrado, isso é muito questionado nas provas, né? Provavelmente vai ser também cobrado para vocês, certo? Então, basicamente, esse artigo 5º e 6º, ele já vem antecipar, ele já vem mesmo, ó, lembra que o SUS não existia aqui, mas ele já vem ao falar, mas o SUS não vai ser só cuidado, tá? O SUS vai ser muito maior, é um sistema muito maior. Olha que lindo que ficou esse ficou bem legal. Agora esse sim, gente, esse aqui é o mais importante, talvez, né? Dentro desse título 2, dentro desse conhecimento sobre o que é o Sistema Único de Saúde, sem dúvida nenhuma, isso aqui é bom você dar uma decorada mesmo. Eu não gosto dessa palavra não, mas a palavra não cabe outra no momento, tá? Entender princípios e diretrizes. Além dos que já estão previstos no artigo 198 da Constituição, a gente tem aqui no artigo 7º dessa legislação, Lei 8080, que é a lei orgânica, princípios e diretrizes básicos. Inclusive, esses princípios e diretrizes, eles vão se diferenciar em princípios organizativos, tá? E princípios... Só um minutinho. Travou tudo aqui, gente, peraí. Perdão. Eles vão se diferenciar em princípios doutrinários e princípios organizativos, certo? O organizativo vem da própria ideia da legislação. Então, são os princípios que regulam o processo de disseminação do SUS. O SUS aqui ainda não era algo concreto. E o princípio doutrinário é exatamente esse, voltado para a questão do cuidado, da assistência, daquelas disposições que a gente viu inicialmente. Promoção, proteção e recuperação. Certo? Então, dentro daí, não sei se está claro porque ficou pequeno, mas o material dá para vocês dar acompanhada. Dentro dos principais princípios do SUS, nós temos aí a universalidade. Então, o acesso integral e diferenciado no sentido de ser para todos, né? Todos têm acesso, todos têm que ter o mesmo grau de observar que é um cidadão. Então, diferencial no sentido de que eu vou olhar e falar nele merece como qualquer outra pessoa, todo mundo é igual, né? Então, universalidade de acesso aos serviços, eu posso usufruir de qualquer um serviço, independente da minha condição de gênero, raça, cor, condição social, enfim, né? Nós temos o princípio da integralidade. Então, essa questão da integralidade, ela vem justamente articular as ações, vem justamente trazer a ideia de prevenir e de curar, vem exigir sobre a organização em relação aos níveis de complexidade do sistema, né? Desde a atenção básica, a atenção terciária que a gente viu, tudo isso a gente ainda vai ver, tá? E também, sempre que possível, eu vou estar sinalizando alguma coisa lá no grupão para vocês. Então, esses princípios do SUS, o que eu quero dizer é que é importante passar um olho, né, dentro da legislação, lá no artigo 7º, a preservação da autonomia, a igualdade de assistência para todos, os direitos da informação,
a participação da comunidade, que inclusive vai se depois debruçar em outra legislação, que é a que a gente vai ver por último, a descentralização político-administrativa, certo? Então, toda essa organização, esses princípios em termos de ser doutrinários ou não, ou organizativos, ele pauta aí, ele é pautado, melhor dizendo, no artigo 7º, dentro da legislação da chamada Lei Orgânica da Saúde, certo? Então, é importante a gente fazer uma leitura aqui e entender conceito a conceito. Se for necessário, a gente pode estar voltando isso aqui depois, tá? Eu não quero aprofundar agora, porque em uma aula ou outra a gente sempre vai estar lembrando. É importante diferenciar nas questões para não ficar algo cansativo para vocês, certo? A gente ainda tem um caminhar aqui com relação às questões. O que acontece? Seguindo, nós temos aí, no artigo 8º, organização, direção e gestão, tá? Então, as ações de serviço de saúde executadas pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar, ou seja, da iniciativa privada, serão organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. O que acontece aqui? Apesar do SUS precisar ter uma unicidade, né? Apesar dele ser um sistema integrado, único, para todo o território, a gente sabe que tem as especificidades das regiões, né, das localidades brasileiras, cada um com a sua miscigenação, com a sua cultura. Então, logicamente, ao se pautar o SUS, foi pensado em que ele seria organizado com uma direção única, ou seja, cada município tem que se organizar, cada estado tem que se organizar, e a União tem que se organizar para ter a centralidade de uma só hierarquia, um só comando, mas eu tendo uma certa flexibilidade de aceitar as especificidades, ou seja, eu vou dar condição de assistência e buscar os processos de proteção, recuperação e proteção da saúde de acordo com a necessidade maior daquela região. Se aquela região tem uma necessidade maior com relação à assistência, eu preciso investir nisso. E por aí vai, né? Claro que, de forma geral, também todas as regiões têm que ter os 3 níveis de assistência, os 3 níveis de complexidade, né? Que vai aí desde a atenção básica até a atenção terciária. Esses níveis de complexidade, na verdade, eles vão ser cobrados em outra parte da prova, tá? Inclusive, que é a parte que pede conhecimentos gerais. Eles atribuíram conhecimentos gerais e dentro de conhecimentos gerais eles colocaram lá saúde pública e a legislação, depois a legislação geral, só tipo princípios do que é o SUS, e aí vem os princípios e vem falando de saúde coletiva. Então, essa prova, inclusive, ela está um pouco incógnita, né, de como que vai ser essas questões, assim, ela não está muito clara, porque a área de conhecimento eles não deixaram expostos como saúde, certo? Mas, enfim, vai dar certo. Ou seja, o SUS, ele pode ter uma atuação complementar do setor privado, a gente vai falar mais disso adiante na segunda parte da aula, né, está prevista para a quinta, e constitui um sistema organizado por meio da complexidade que lhe é exigida, conforme o artigo 9º. Sua direção é única e o artigo 10 ele pauta que os municípios, isso é importante, poderão constituir consórcios, tá? Para desenvolver aí um conjunto de ações e serviços de saúde que lhe correspondem. A gente vivencia muito isso aqui em Conquista. O que é um consórcio? Consórcio é uma organização entre municípios limítrofes, ou seja, que estão próximos, né, dentro de uma região, e que faz uma articulação, umas combinações para poder, numa área, ser provido da assistência, né, das ações e do serviço de saúde. Então, aqui em Conquista, por exemplo, a gente vive muito isso. São muitos consórcios associados da região, né, dos municípios de norte de Minas, demais municípios da região sudoeste, porque aqui é um centro que tem os equipamentos que a gente chama, né, de saúde hoje, concretizados. Por exemplo, no caso do município, que é de responsabilidade do município, nós temos os arrumados, né, que é cuidado pela Fundação
de saúde pública municipal, uma empresa pública. E aí, o que acontece? Os municípios todos da região sudoeste e da região norte de Minas têm uma pactuação por meio de consórcio para que Conquista possa receber essa demanda da região, né? Isso aí envolve articulação financeira, articulação técnica, né? Articulação logística mesmo, de recebimento de demandas por cotas, por município, enfim. Na prática, a gente vê que todos os municípios contribuem de forma igualitária? Não. Na prática, a gente vê que realmente funciona, que a demanda diminui, que tem condição de atender a todo mundo? Não. Normalmente está passando por lotado, né? Tem várias consequências aí. Mas, enfim, é pensar na ideia do ideal. O ideal é que, de fato, isso fosse uma solução, né, para os municípios que não têm aí os conjuntos de ações relacionadas a todos os níveis de complexidade. Né? O Isaú mesmo ele está no nível de complexidade mais alto, por se tratar aí de uma assistência de recuperação, né? Diferente de um posto de saúde. A gente sabe que é outra condição de recurso, é outro nível de assistência. Enfim, eu sei que isso vocês também sabem acredito que pela formação de vocês, né, e pela vivência aí enquanto profissional, é tranquilo diferenciar essa questão dos níveis de complexidade, né? Ou vocês não lembram? Dá uma sinalizada aí para mim, por favor. Só para a gente saber. Porque senão a gente pode estar voltando, né, alguns conceitos na aula da próxima aula. Vocês estão aí ainda, meu povo? Não deixa sozinha não, gente. Então pronto, eu vou seguindo, tá? Pronto, firmes e fortes na batalha, né? Gente, ó, é só essa parte que é teórica demais, tá? Eu prometo que nas outras vai ser um pouquinho mais leve. E assim, não fiquem focados em estudar as outras áreas do conhecimento e os outros conteúdos, principalmente de vocês, somente na teoria também não. É porque assim, eu compreendo, é uma aposta minha, que a ideia de você entender legislação vai te dar uma ampliação, uma visão mesmo, tá? Com relação a responder questões gerais de saúde. Isso aqui é só para relembrar a base de vocês, certo? É uma aposta, né? Eu espero que dê muito certo. Vamos lá. Então, já falei da direção única e também já falei dessa questão dos consórcios, muito importante, certo? Logo a gente chega nas nossas questões, para a gente não ficar aqui tão cansados, né? Cansados. E ainda seguindo nesse título 2, nós temos aí âmbito nacional, de acordo com como coloca o artigo 12, serão criadas comissões intersetoriais. As bancas adoram falar dessas comissões, né? Bipartite, tripartite, e vai lembrando e vai pedindo, enfim. Esse artigo 12, então, ele coloca essa questão da criação das comissões subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, né? O Conselho, ele é um órgão consultivo e deliberativo das ações e serviços, ele tem como propor ideias, né, resoluções, como resolver situações pontuais, né, integrada ao Ministério, aí no caso Ministério da Saúde e outros órgãos competentes, por entidades representativas da sociedade civil. Então, o conselho já existe, né? Já é um processo aí que acontece em todas as políticas públicas estabelecidas. Nós sempre temos um conselho que vai ter esse caráter consultivo ou deliberativo, a depender da política, integrado a um ministério. E aí, além desse conselho, tem essas comissões. Sendo que essas comissões, qual é o objetivo delas? Para que elas têm? Se já existe o conselho, para que ainda vai criar comissões intersetoriais, né? Intersetoriais aqui, ou seja, articulada município, estado, município, união, município, estado, estado, né? Estado, união. Pode acontecer de ter, tem situações de ter
município e união, caso mais raro, né? Mas a gente sempre fala de comissões bipartite e tripartite. E o que quer dizer isso? São comissões que têm a finalidade de articular. Então, por exemplo, para a existência de um consórcio acontecer, usualmente, normalmente vai passar pela situação de uma comissão intersetorial avaliar, ou não, no caso de municípios, não necessariamente, mas passa isso pelo Conselho de Saúde, que tem, representações, né, da sociedade, certo? Então, para que existem as comissões intersetoriais? Para articular políticas e programas de interesse para a saúde. Em especial, gente, políticas e programas que não estão necessariamente voltadas para assistência, mais uma vez, tá? As comissões, elas vão existir no intuito aí de amplificar a atuação mesmo da saúde enquanto política pública, certo? E aí vem a questão da ocorrência de você perceber, de lidar, melhor dizendo, né, com financiamento, com novas propostas, com novas soluções, certo? Então, as comissões, inclusive, elas vão ser bem tratadas, essas comissões, essa diferenciação das comissões na outra legislação e em outros decretos, né? Mas, basicamente, elas vêm articular esses programas aí relacionados a recursos humanos, a saúde do trabalhador, né? A vigilância sanitária, enfim, ela vem criar estratégias, né? Talvez seja a palavra mais adequada aqui. Então, para isso que existem as comissões, tá? As bancas gostam de cobrar um pouco dessas comissões também, mas na outra legislação que a gente vai ver, isso é mais clarificado. O que é uma comissão bipartite, tripartite e por aí vai. Vamos lá. Seguindo, então, no capítulo 4 do título 2, é isso mesmo, Raíssa? Nós temos aí as competências e atribuições de cada esfera governamental, tá? Atribuições dentro do SUS, ou seja, o que lhe cabe, o que é de responsabilidade de cada um. Esfera governamental, diga-se aqui governo municipal, governo estadual, né? Ou União, aí representado pelo nosso presidente da República, certo? De forma geral, não é menos importante estudar isso ou mais do que os outros, né? Isso também é cobrado em prova, não estou dizendo que não é. Mas, para não ficar tão decoreba, eu trouxe para vocês que é importante a gente ressaltar algumas questões comuns apenas e que outras que são diferenciais. Então, quem puder passar o olho na legislação, né? Não se estuda, inclusive, viu, gente? Por mais que a aula possa ser assim. No YouTube, inclusive, tá cheio de aulas maravilhosas também, tá? A aula pode ser maravilhosa, pode ser bem completinha. Não tem como a gente ter uma base boa de legislação sem compreender que em alguns pontos delas, que é o que eu estou querendo fazer com vocês, ela é importante que você tenha a sua leitura, né? A sua percepção, que você abra ali e faça a sua marcação. Então, dentro dessa questão das competências das atribuições, a gente tem algumas que são específicas para o município, para a União, para o Estado, certo? E aí, algumas, inclusive, se repetem entre elas. Para não ficar algo cansativo, é interessante que você faça essa leitura. No caso aqui, o que é comum às três, tá? O que é comum às três é colocado no artigo 15. Então, a questão de controle, de organização mesmo, de avaliação dos serviços, né? De gestão financeira, de gestão de recursos humanos, todas essas cabem a todos. Então, é só pensar no processo mesmo de um planejamento e de uma organização dentro de uma empresa, né? Dentro de uma questão de trabalho. Então, você consegue compreender que existem atribuições que estão relacionadas aos três itens, né? As três esferas do governo. Outras questões, como a questão do orçamento, né? Divulgação do nível de saúde, condições ambientais que estão, divulgação de dados de uma determinada região, tudo isso cabe às três, né? E aí, nos artigos seguintes, tem as especificações, o que seria cabível a cada um, tá? Eu não trouxe. Cadê, Jesus?
Eu não trouxe essas especificações, por quê? Porque algumas delas são bem repetitivas, tá? Quando a gente vai lá no artigo 16 seguinte, a gente vê o que cabe só à direção nacional. Então, por exemplo, a questão mais relacionada ao financeiro, né? Essa competência mais da formulação mesmo da política pública, da avaliação dessa política, do controle, do plano diretor relacionado aí ao tempo, né? Até relacionado à agenda mesmo de governo. A gente também tem que entender o que é a diferença de Estado e governo. Aqui eu estou falando de direção nacional em termos de Brasil, União, estatal, né? Mas claro que o governo se apropria disso, né? É para isso que existe a política. Então, dentro da esfera nacional, a gente tem aí as formulações governamentais, a agenda de governo, né? O chamado planejamento estratégico, que vai atuar aí, principalmente voltado para a questão financeira. Mas é só isso que a União faz? Não. Ela atua, por exemplo, lá, a nossa grandiosa Anvisa, eu gosto muito de dar o exemplo da Anvisa porque faz muita relação, né, com o que eu vivenciei. Então, a nossa autarquia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vai atuar no âmbito federal, no âmbito também municipal e também no âmbito estacional. Eu tenho Anvisa nas 3 esferas, né? Mas cada uma com a sua especificidade. Agora, a Anvisa, a autarquia, a Anvisa mesmo, a autarquia, né? Sem ser dentro dos núcleos das secretarias aí de saúde. Eu falo o órgão, né? A autarquia Anvisa. A ela compete o quê? Dentro da vigilância? Fazer várias formulações, várias implementações, inclusive mexer com recursos financeiros, né? Ela tem, inclusive, poder também deliberativo de resolver soluções, né? Dar soluções para os problemas. Então, seguindo essa pauta da legislação, nós temos o 16, 17, que faz o que compete ao sistema estadual, à direção estadual, né? Como, por exemplo, acompanhar as redes hierarquizadas, as redes de atenção, que inclusive faz parte muito do conteúdo lá de saúde pública, tá? O prestar apoio técnico aos municípios, né? Executar serviços suplementares. Em caso de emergências, eu tenho que quem tem que mais atuar primariamente é o Estado. A gente viu isso, por exemplo, na questão da Covid, né? Antes mesmo de ser tomada qualquer situação política, qualquer ação política, de política pública, quando se começou a pandemia, a gente teve as chamadas situações de emergências, de calamidades, né? E aí o governo do estado primeiro que teve que suprir os municípios. Depois que a proporção foi aumentando, aí a União chegou. Então, todas essas questões de competência a cada um, ela está colocada lá nos artigos 16, 17, 18 e 19. 19 fala sobre o Distrito Federal, certo? Se tratando de município, não é diferente, é só entender que existe algo organizativo ali, tá? Então, ao município, o que tem de diferencial aqui? Formar consórcios administrativos intermunicipais, que foi o que eu falei anteriormente, né? O que é muito específico do município, que eu posso estar falando aqui para vocês também como exemplo? Gerir laboratórios públicos de saúde, tá? Gerir hemocentros. A gente tem aqui, por exemplo, no Isaú, nós temos o laboratório LACEN, né? O LACEN municipal, e nós temos o banco de leite. Então, é uma atribuição que é específica da competência municipal. Está lá pautada no nosso artigo 16, certo? Então, 18, perdão. Então, a gente vai vendo essas questões, tá? Isso que é importante que vocês dêem uma lidinha, não deixe de ler, porque vai fazer a diferença na vida de vocês, certo? Aí, gente, após essa etapa dessas competências, nós temos aí a questão dos subsistemas. Lembra que eu falei lá no início, quando eu volto aqui, ó? Quando eu volto falando para vocês o que é o documento. Opa! Cadê aquele bem grandão? Quando eu falo do documento, do que é composto o documento, eu tenho aqui, né? Sobre o sistema de atendimento à internação familiar, de atenção à saúde indígena, tá?
no documento de vocês, na apostila que eu falei que eu vou entregar, né, assim que possível, tem comentando um pouco sobre isso, tá? Porém, eu também não me ativo em aprofundar, porque usualmente não é cobrado na prova. Essa questão do subsistema, até porque no caso do subsistema de atenção indígena, por exemplo, a gente tem aí a inclusão de uma outra lei que ampara esse subsistema. Uma outra legislação que surgiu, certo? Então, assim, é a estratégia de estudar assertivamente, não é negligenciando parte do conteúdo, mas nem tudo vai ser cobrado. Então, a gente tem que entender o que vai ser mais cobrado para a gente não se sobrecarregar dentro de um tempo de estudo tão curto, né? Então, aí vem falando sobre esses subsistemas, e aí chega o título 3, que vai falar sobre os serviços privados de assistência à saúde, que é onde, de fato, eu vou começar com vocês agora a segunda parte da aula, depois de amanhã, se Deus permitir, né? E aí, para a gente já agora treinar um pouquinho, eu trouxe 5 questões para vocês, baseado no que eu falei, ou que tem nessa parte inicial, não necessariamente que eu tenha dito, né? Para a gente poder treinar. Por quê? Não tem outro segredo. O concurso é treinamento de questão, tá? A gente só consegue passar treinando questões. Claro que alguns assuntos a gente precisa fazer uma leitura, como eu acabei de falar, ou escutar uma aula, né? Ou de fato prestar atenção para poder dar uma ampliada na visão. Mas não se atenha a ficar somente na teoria, né? Porque isso na hora da resolução de questões nem sempre ajuda, certo? E aí eu trouxe 5 questõezinhas aqui para a gente poder treinar juntos, vocês responderem junto comigo, para a gente poder encerrar por hoje, tudo bem? Até aqui vocês entenderam a proposta do projeto, né, do trabalho, conseguiu entender o que eu falei? Quer que eu volte a alguma coisa? Ficou cansativo hoje, não foi? Pode falar, eu não vou ficar triste, não. Contem para mim o que é que vocês precisam agora. Dá para a gente ir para a resposta já? Socorro, Deus, não me deixa sozinha não, gente. Oiê! Vocês estão aí? Ô, Pro, isso aí você mandou pra gente, né? Eu mandei para vocês. Se vocês quiserem acompanhar, tá? Ah, tá. É que eu não tive tempo de ler, de entrar mais cedo pra ver, não. Mas eu também mandei muito em cima da hora, eu confesso. Mas a gente vai responder juntos. Isso aqui já é para vocês não perderem, né? De revisar no momento. Mas vamos lá. Posso começar então a ler as questões com vocês? Vocês vão tentando responder à medida que for observando aqui na tela mesmo. Isso. Com relação à teoria que eu falei, eu sempre gosto de descansar nesse momento, tanto eu quanto vocês, né? Dessa respirada. Tem alguma coisa que vocês querem comentar ou querem tirar dúvidas? Vocês entenderam? Ficou tranquilo para vocês? Ficou numa linguagem fácil? Então, pronto. Então, vou seguindo, tá? Vamos lá. IDCAP, tá? Todas as questões que a gente está trabalhando é em cima da banca do edital que está aberto. No que diz respeito aos objetivos e atribuições do SUS,
estabelecidos na lei orgânica, tá? Assinale a incorreta, certo? Então, percebam que aqui está pedindo a incorreta. Letra A. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde consiste em um dos objetivos do Sistema Único de Saúde. B. A vigilância nutricional e a orientação alimentar estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. C. A execução de ações de vigilância sanitária está incluída no campo de atuação do SUS. D. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização desintegrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, consiste em um dos objetivos do Sistema Único de Saúde. E aí? O que vocês acham? Chutaria qual? Peraí, Pro, deixa eu reler aqui a pergunta. Vocês têm que tentar chutar uma. Michele, Isis dormiu? Desça. Quem disse? Ai, tá aqui, mamãe. E aí, você chutaria qual? Rapaz, eu acho que eu vou chutar nessa letra D aí, viu? Tem uma palavrinha-chave aí. Sim, meu Deus. Vou na que Michele falou, tá? Pra gente não se estender muito. Porque Michele também tem que botar neném pra dormir, né, Bê? Ô, gente. Ó. Essa aqui é o gabarito, certo? Ó, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização, ó, desintegrada das ações. É desintegrada, gente? Não, tá? Tem que ser integrada. Então, essa já marca uma alternativa incorreta, porque ela pediu a incorreta. Todas as outras aqui, elas estão corretas, elas fazem parte das atribuições do Sistema Único de Saúde, né? A pergunta pediu isso aqui, certo? Então, na primeira questão, o gabarito é a letra D. Depois eu vou mandar para vocês no grupo lá, tá? Qual é a resposta certa. Tá no material de vocês também, que eu vou disponibilizar assim que possível. Então, ó, outra coisa que eu queria falar também, IDECAP, tá? Às vezes ela tem 5 alternativas, às vezes ela vem com 4, depende do que o município exige. O município da gente me pediu 5 alternativas corretas, certo? Mas, 5 alternativas, somente uma correta, certo? 2. No que se refere à lei? Vixe, na verdade, essa é a outra lei, gente. Vou ter essa questão errada para vocês. Vou pular essa, tá? Porque essa a gente vai trabalhar na última. Perdão. 3, pulei para 3, tá? No que se refere à lei orgânica, analise a alternativa abaixo.
entende-se por espaço um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, de intervir nos problemas, espaços decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e de prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Pronto, às vezes a gente fica até cansativo com esse enunciado em grande, né? Ele só quer saber qual é aí que encaixa a vigilância. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas na afirmativa acima. Ou seja, entende-se por vigilância ambiental um conjunto de ações capazes de eliminar e por aí vai o risco à saúde? Entende-se por vigilância sanitária esse conjunto de ações? Entende-se por vigilância nutricional? Ou entende-se por vigilância epidemiológica? Qual que vocês já colocariam de cara? Ou eliminariam? Isso aqui nem precisa do conhecimento aprofundado, não. O que vocês entendem aí, baseado na experiência mesmo profissional, né? O que seria a vigilância sanitária, a epidemiológica e a em saúde do trabalhador? Chuta uma, gente, uma só. Vou seguir, tá? Então, ó, eu já tiraria vigilância ambiental, já arriscaria, porque eu tô vendo que não faz relacionado à saúde. Vigilância ambiental é do Ministério do Meio Ambiente. E aí, a vigilância nutricional também faz parte, mas não tem como só ela eliminar, diminuir ou prevenir riscos. Então, eu tinha que ficar pelo menos com a B e com a D. Certo? Aí, vamos pensar agora, diferenciar, né? Entende-se por um conjunto de vigilância sanitária, ou entende-se por vigilância sanitária, um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde de intervir nos problemas sanitários. Faz sentido. Vamos ver a outra. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas epidemiológicos decorrentes do meio. Então, essa aqui já não coube, né? Que a gente sabe que a epidemiologia envolve muita questão do quê? Agravos à saúde, condicionantes e determinantes que, direto ou indiretamente, interferem dentro do âmbito da saúde, certo? Então, aqui é a letra B, sem dúvida, sem medo de ser feliz, tá? Que é a nossa resposta correta, certo? Então, é uma questão que sempre eu vou voltando aí para interpretação. Tranquilo? Vou seguindo com vocês para a próxima, tá? Então, hoje a gente vai responder 4 questões, porque a outra eu vou voltar depois. Quarta questão. Tenta responder essa, não deixa sozinha, não. Vou ficar triste agora. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a definição e coordenação do sistema de vigilância sanitária, assim como o estabelecimento de normas e execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos estados, Distrito Federal e municípios, compete a quem? Olha, ele já está deixando a dica aí. Podendo ser executada e ser complementada por outras esferas. Qual é a questão? Qual é a alternativa?
Direção Nacional do SUS? Isso, garota, tá? Pronto. A ideia, gente, aqui, por que eu tô forçando vocês a pensarem? Porque a ideia, o objetivo é que mesmo que não tenha tido uma leitura aprofundada, vocês tenham condições de chegar, baseado na interpretação, né, do que foi dito de conceito geral, a alternativa mais assertiva possível, certo? Como eu falei, lógico que tem algumas coisas que vocês precisam ir para a legislação realmente fazer a leitura, não tem como fugir dela, mas aqui, mesmo sem a gente pautar, como eu falei, no final eu fiz essa contextualização com vocês, né? Olha aí, Michelle, eu consigo chegar na certa, sem necessidade dessa leitura pautada, eu consegui ver que, de fato, né, quando se trata de aeroporto, fronteira e portos, ó, eu estou falando de algo a nível nacional. E aí ele está colocando, ó, podendo ser complementada por quem? Estado, Distrito Federal e município. Então, eu vou dar ajuda a quem? A União. Certo? Então, letra D, sem medo de ser feliz. Super tranquilo. Vamos para a última de hoje. Viu? Ainda temos mais 2 aulas para vocês me suportarem. Nós temos aí, ó, assinale a alternativa que contém uma das mais importantes características da lei orgânica em relação à descentralização, certo? Das ações de saúde, incluindo a vigilância sanitária. Letra A. Qual das ações, das características mais importantes com relação à descentralização? Letra A. A lei orgânica não aborda a descentralização das ações de saúde. Letra B. A descentralização é uma responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde. Letra C. A descentralização é um processo gradual instruído pelo Ministério da Saúde por meio de normas operacionais. Ou a D. É uma descentralização totalmente proibida pela lei orgânica. E aí? Eu já ouvi muito falar dessa palavrinha, chave. Descentralização, meu Deus, socorro, Jesus. E a gente viu um pouquinho dela mais cedo. A gente viu. Que é um dos princípios, né? Não vamos esquecer, tá? A descentralização é um dos princípios do SUS, princípios organizativos, certo? O objetivo é o quê? Interiorizar país adentro aí. Lembra que ela surgiu na década de 90, ainda não tinha o SUS como a gente conhece hoje. Então, a ideia desde antes já era justamente adentrar o país, descentralizar aí as ações e os serviços, tendo uma hierarquia, tendo um comando único, mas observando as suas especificidades, as necessidades de cada região, certo? Então, aqui, ó, quando a gente fala das mais importantes características em relação a esse princípio, tá? Isso que vocês podem até anotar depois no material, ou se quiser, aí é um dos princípios. Pede a questão que a gente não tenha medo, certo? É um processo gradual, instruído pelo Ministério da Saúde, por meio de legislações que vão se desdobrar depois, que são as chamadas NOBs, as normas operacionais do SUS, né? Inclusive, a que está em vigência, que é do ano de 96, é a norma que, de fato, faz com que o SUS nasça, né? Lembra que eu falei que essa legislação é o embrião do SUS? Aliás, começa desde a Constituição, né? Mas essa aqui é o embrião. É como se a Constituição estivesse pensando em gestar o SUS, já estivesse pensando em parir, preocupada lá de formar alguma coisa, né? E aí nasce a lei orgânica, surge a lei orgânica. A lei orgânica forma o SUS, mas enquanto embrião, ele ainda estava escondido, ele não tinha concretização. Eu não conseguia ver posto de saúde, eu não conseguia ver hospital, né? Quando chega as demais legislações e chega a NOB, ou a chamada norma operacional básica, que não é cobrada, tá? Ela não está sendo cobrada no material, no edital de vocês, vai de fato nascer a certidão do SUS. Aí nasce o SUS, nasce a certidão. Vem a certidão junto.
certo? Mas o que acontece aqui? Por eliminação, você encontraria, tá? Quando eu falo que a lei orgânica não aborda a descentralização, eu estou mentindo. Ela aborda muito, porque é um dos princípios. Então, na verdade, essa alternativa está errada. Aqui eu já teria que cortar de cara, ó. Ela aborda, porque a descentralização é um princípio, certo? Mesma coisa, a letra B, a descentralização é uma responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde? Não. Todas as esferas do governo, né, inclusive a própria sociedade, tem a responsabilidade de difundir a saúde. Lembra que a gente viu isso lá no início, certo? E quando tem essa palavra exclusiva aqui, também tenha cuidado, de forma geral nas questões, ela sempre vai estar errada, tá? Muito raramente vai ter algo exclusivo que vai estar certo. E aí nos resta também analisar a letra D. A descentralização é totalmente proibida. É praticamente o que fala a letra A. Não, pelo contrário, não é proibido não. É um princípio, tá? Então, mesmo que você não conhecesse ou não lembra, como acabou Michele falando, não estou lembrando dessa palavra, meu Deus, socorro. Você tem condição de chegar à assertiva mais correta, ou melhor, à alternativa correta, porque por eliminação você vê que não tem sentido nenhum quando se trata de um princípio, certo? Então, é o que eu estou falando, a leitura. A leitura, né, dessa questão dos princípios, o material vai estar destacado, os princípios, e também a ideia da aula é você perceber o que é importante para você dar uma revisada depois, né? E aí sim você conseguir acertar o maior número de questões possíveis, certo? Lembra do que eu falei também inicialmente? Claro, não estou desvalorizando o que eu estou fazendo, eu amo isso aqui, inclusive. Dar aula é importante, a teoria é importante, mas para concurso vocês têm que mesclar. Essas aulas estão importantes porque elas estão fazendo aí um geralzão sobre o que vocês vão ter agora, onde vocês vão ter que focar, certo? SUS não tem como fugir, eu tenho que estudar SUS de forma completa, certo? Então, por hoje nós vamos encerrar aqui. Ai, que bom, eu terminei dentro do tempo certinho que eu queria, né? Mas, na verdade, a ideia é fazer 1 hora mesmo de aula, tá, gente? A de hoje ficou um pouco mais extensa. Inclusive, a legislação ela está dividida porque, de fato, ela é muito grande. Vocês viram que eu tentei, né, ser o mais breve possível. Então, se Deus nos permitir, a gente se encontra na quinta, não é isso? Eu vou confirmando com vocês, tá? E aí a gente vai ter a segunda parte, vai ser mais tranquila. E a legislação também, que fala da participação, é menor. É bem pequenininha, não vai ser uma aula extensa não, tá? E aí a gente encerra, aí eu libero o material que eu estou terminando, que eu falei, a parte teórica, na verdade, né? Mas já está quase pronto para vocês poderem imprimir, revisar tudo que a gente está vendo aqui, tá bom? Ainda tem tempo hábil. Certinho? Boa noite, fica com Deus, até breve. Tchau, gente. Assim que possível, manda a gravação. Tchau, Rai. Fica com Deus também. Amém.